Naquele ano, ela se candidata a deputada distrital. E depois ela soltou uma nota pública que todos nós lemos, onde ela diz: aquele dinheiro foi caixa 2. E eu fui chamada, ela dizendo, para que aquele que foi me dar o dinheiro, Durval Barbosa, porque ele disse que tinha algo a me oferecer. Ou seja, ela deixou claro que quem a chamou foi o senhor Durval Barbosa. Na quebra do vídeo, na degravação do vídeo, no qual aparece a deputada dizendo claramente: você tem que me ajudar, você tem que ir em mais empresas. Pedindo rádio, pedindo gasolina, pedindo mais dinheiro, pedindo outro apoio de outras empresas. Me perdoem, a postura dela para com o senhor Durval Barbosa não foi a postura de quem foi chamada por ele para receber uma quantia lícita de uma empresa, mas que foi dada sem a contabilidade adequada. Não foi isso. Ela foi chamada por ele, ou melhor, ela foi até ele para pedir que ele intercedesse junto às empresas para receber aquele dinheiro. Nós não estamos falando de caixa 2, nós estamos falando de dinheiro oriundo, portanto, dinheiro que veio de um dos maiores esquemas de corrupção deste país. Isso na fala de Durval Barbosa, comprovado na degravação onde ela vai ao senhor Durval Barbosa e diz: você tem que me ajudar, você tem que arranjar mais empresa. Me desculpem, isso não é caso de caixa 2, é caso de dinheiro cuja origem é propina no Distrito Federal. Mas eu dizia que a deputada federal foi eleita deputada distrital. E aqui eu acho que talvez seja o ponto mais relevante dessa questão. A deputada Jaqueline Roriz, enquanto deputada estadual e distrital, ela teve a oportunidade, senhor presidente, de presenciar o julgamento de 3 colegas do parlamento, 3 deputados distritais. Eu fui pegar o pronunciamento da deputada Jaqueline Roriz na CPI, em que seus 3 colegas, 2 renunciaram e 1 foi cassado. Eu queria saber como ela se posicionava diante de vídeos anteriores ao mandato e como ela se posicionava diante de colegas que estavam numa situação idêntica dela. Qual a única diferença? O vídeo dela não tinha vindo à luz, veio em março deste ano. E o desses 3, que uma delas foi cassada e os outros 2 renunciaram. Foram no ano de 2010, quando ela era deputada distrital, juntamente com o deputado Regufe, que aqui se encontra. Quando foi ser julgada a deputada Eurides Brito, a deputada Jaqueline Roriz assim pronunciou-se com relação à sua colega, fazendo o seguinte preâmbulo. Disse a deputada Jaqueline Roriz: é muito complicado para todos nós, é difícil até de explicar perante os nossos eleitores tudo o que está acontecendo. E parlamentares aqui agindo como se tudo estivesse dentro da normalidade. Graças a Deus chegou esse momento de apreciarmos a CPI. É muito grave tudo isso, disse a deputada Jaqueline Roriz. Como disse a deputada Érica Cocai, continuou a deputada Jaqueline Roriz, a cidade sangra. Nós temos sim que apurar. Se esta casa não agir, a cidade não tem como agir. E continuou a deputada Jaqueline Roriz, falando sobre sua colega deputada distrital Eurides Brito. Escutava aqui a declaração da deputada Eurides Brito. Sua Excelência é uma cara de pau. As imagens falam por si. E, portanto, é bom que Vossa Excelência esclareça realmente, porque achar outro bode expiatório para o processo em questão é muita falta de caráter. Posição da deputada Jaqueline Roriz perante sua colega Eurides Brito, que foi flagrada na mesma situação que ela, com o mesmo operador que ela, num vídeo idêntico ao dela. Mau caráter, cara de pau. Esse foi o posicionamento da deputada Jaqueline Roriz perante sua colega. E depois soube eu por ela mesmo que ela teria dito isso porque a deputada Eurides Brito falou que pegou aquele dinheiro para dar ao pai dela, Jaqueline Roriz. Me perdoe, deputada Jaqueline Roriz. Se a deputada Eurides Brito fez essa afirmação e Vossa Excelência não sentia vontade para votar, se desse por impedida, porque é o que eu faria. Se eu soubesse que alguém que estava sendo julgado estava ofendendo a meu pai, eu pediria...
eu pediria para não participar daquele julgamento. Mas não. Eu sei que muitos dos senhores acabam conversando com a deputada, com outros parlamentares, e sempre vem aquela ideia de que temos que nos proteger. Eu acho que nós temos que proteger aqueles que nos elegeram e confiam em nós. Quando coube a ela proteger a sua colega, quando coube a ela, senhores, me perdoem a afirmação que vou fazer agora. Me desculpe a deputada Jaqueline Roriz. Quanta disfarçatez! Chamar de cara de pau, de mau caráter, pedir a CPI, dizer que a cidade sangra por alguém que cometeu uma conduta idêntica dela, valendo-se única e exclusivamente do privilégio de que as suas imagens não tinham vindo à luz ainda. Vieram neste ano, e neste ano ela quer dividir esse desgaste com esta casa. Se eu usasse a fala da deputada para julgá-la na Câmara Distrital, ela estava caçada como Euridice Brito na Câmara Distrital, que foi caçada com esta fala dela. Eu não chamei aqui ninguém de mau caráter, eu não disse que aqui ninguém era cara de pau, eu não pré-julguei a deputada Jaqueline Roriz em nenhum momento do julgamento. Eu fui me manifestar no momento do meu voto no Conselho de Ética, que eu queria me inteirar sobre a postura dela perante colegas parlamentares, a postura dela diante de uma situação idêntica dela, que eu duvido que algum de vossas excelências soubessem desse fato. Eu vim a saber porque fiz questão de investigar a fundo e pesquisar o que ela falou lá quando a CPI estava em jogo, o que ela falou lá quando a CPI foi instaurada contra uma colega de parlamento. Foi isso que ela disse, mas ela continuou. Sobre José Roberto Arruda, que foi quem pediu para o Durval Barbosa dar 50 mil reais para ela se candidatar, porque ela estava apoiando veladamente Durval Barbosa. Esse que a ajudou dando 50 mil, ela disse, no momento em que ele estava sendo julgado e 2 dias antes de ser preso.